Vivemos em uma era de excesso de informação, mas escassez de sabedoria. As pessoas sabem muito, mas entendem pouco. Correm o dia inteiro, mas não sabem para onde estão indo. É por isso que o livro de Provérbios continua forte. Ele não foi escrito para impressionar, foi escrito para ensinar a viver. Hoje, vamos caminhar juntos por 2 provérbios, não com pressa, não de forma superficial, mas com atenção, profundidade e respeito à palavra de Deus. Se você busca clareza, discernimento e força interior, permaneça até o fim. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. A Bíblia não diz que o temor do Senhor é o fim da sabedoria. Ela diz que é o princípio, ou seja, sem isso, nada começa direito. Temor aqui não significa medo paralisante. Significa reconhecer a autoridade. Significa entender que Deus sabe mais do que nós. O problema do mundo moderno não é a falta de inteligência, é o excesso de autossuficiência. O homem acredita que pode decidir tudo sozinho, escolher caminhos, valores, prioridades, sem consultar o Criador. Mas a sabedoria começa quando o ser humano diz: eu não sou o centro do universo. Quando você teme a Deus, suas decisões mudam, suas palavras mudam, seus impulsos são filtrados. O temor do Senhor não tira a liberdade, ele protege. Quantas dores seriam evitadas se as pessoas perguntassem antes de agir? Isso honra a Deus. Sabedoria não é fazer o que dá vontade, é fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Quando a Bíblia fala de temor do Senhor, ela está falando de ordem interior, ordem espiritual, ordem na maneira de viver. Onde não há temor, tudo se desorganiza. A mente se confunde. As emoções governam. As decisões passam a ser tomadas pelo impulso e não pela sabedoria. O temor do Senhor coloca Deus no lugar certo. E o ser humano também. Ele nos lembra que não somos absolutos, que nossa visão é limitada, que nosso entendimento é parcial. E isso não nos diminui, isso nos protege. O homem que não teme a Deus não aceita correção, não aceita limites, não aceita confronto com a verdade. Ele chama orgulho de confiança, teimosia de convicção, rebeldia de liberdade. Mas a Bíblia chama isso de insensatez. A verdadeira sabedoria começa quando o coração se torna ensinável, quando o ser humano volta a aprender, quando ele reconhece que não sabe tudo, que não controla tudo, que não entende tudo. Temor do Senhor é viver com essa consciência todos os dias. É pensar antes de falar. É refletir antes de agir. É escolher obedecer, mesmo quando ninguém está vendo. Porque quem teme a Deus não vive apenas para o agora. Vive com a eternidade em mente. E isso muda completamente a forma de viver. Muda como você trabalha, como você trata as pessoas, como você lida com dinheiro, como você responde às ofensas, como você enfrenta o sofrimento. O temor do Senhor cria um filtro interno. Nem tudo entra, nem tudo sai. Palavras passam por esse filtro. Atitudes passam por esse filtro. Decisões passam por esse filtro. E esse filtro pergunta silenciosamente: isso agrada a Deus? Isso constrói ou destrói? Isso me aproxima ou me afasta do caminho certo? O mundo chama isso de fraqueza. A Bíblia chama de sabedoria, porque força sem temor vira arrogância, conhecimento sem temor vira soberba, liberdade sem temor vira escravidão. É por isso que pessoas muito inteligentes tomam decisões tão destrutivas. Não lhes faltou informação. Faltou temor? Não lhes faltou capacidade? Faltou submissão à verdade. O temor do Senhor não impede quedas, mas impede a permanência no erro. Quem teme a Deus aprende mais rápido, corrige o rumo mais cedo, reconhece quando erra
e isso encurta sofrimentos desnecessários. Deus não busca pessoas perfeitas, busca pessoas humildes o suficiente para andar em sabedoria. O temor do Senhor não é pesado. Pesado é viver sem direção. Pesado é carregar as consequências de escolhas feitas sem discernimento. Quando você teme a Deus, você não vive com medo do futuro, você vive com responsabilidade no presente. E essa é uma das maiores formas de paz que a sabedoria oferece. Porque, no fim, sabedoria não é saber tudo, é saber quem seguir. E quando Deus ocupa o primeiro lugar, todas as outras coisas encontram o lugar correto. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Este provérbio confronta diretamente o orgulho humano. Confiar parcialmente em Deus é fácil. Confiar de todo o coração exige maturidade. Aqui está o erro comum. As pessoas confiam em Deus até o ponto em que precisam abrir mão do controle. Elas oram, mas já decidiram. Pedem direção, mas não querem correção. Não te estribes no teu próprio entendimento significa: não faça da sua lógica limitada o seu alicerce. Existem caminhos que parecem certos, mas conduzem ao desgaste, à ansiedade e ao vazio. Confiar em Deus não é ser passivo, é ser obediente, é aceitar que nem tudo será entendido agora, mas tudo será explicado no tempo certo. A sabedoria aprende a esperar. O orgulho exige respostas imediatas. Quem confia em Deus dorme melhor, porque sabe que não carrega o peso do mundo sozinho. Confiar em Deus de verdade é um exercício diário de renúncia. Não é algo que acontece uma vez. Acontece todas as manhãs, quando novas decisões surgem. Confiar de todo o coração significa entregar não apenas o plano final, mas o processo. É abrir mão da necessidade de entender tudo antes de obedecer. O ser humano quer garantias, quer sinais claros, quer controle do resultado. Mas a fé bíblica funciona de outra forma. Deus raramente revela o caminho inteiro. Ele revela o próximo passo e exige confiança suficiente para dar esse passo, mesmo quando o chão ainda não está totalmente visível. Não te estribes no teu próprio entendimento. É um convite à humildade intelectual. É reconhecer que nossa lógica é moldada por experiências limitadas, emoções instáveis e desejos conflitantes. Aquilo que hoje parece certo pode amanhã se revelar um erro, se não estiver alinhado com a vontade de Deus. Por isso, confiar em Deus é permitir que Ele confronte nossas certezas. É aceitar quando Ele fecha portas que insistíamos em manter abertas. É ouvir um não, quando esperávamos um sim, e ainda assim continuar confiando. A obediência verdadeira não depende de conforto emocional. Ela nasce da convicção de que Deus vê o que nós não vemos. Esperar não é perda de tempo quando Deus está no controle. A espera amadurece o caráter, refina a intenção, ensina discernimento. Muitas dores emocionais nascem da pressa. Pressa para decidir, pressa para responder, pressa para resolver sozinho o que deveria ser colocado diante de Deus. O orgulho se manifesta na urgência, a sabedoria se manifesta na paciência. Quem confia em Deus não precisa forçar portas, não precisa manipular situações, não precisa atropelar processos. Ele aprende a descansar mesmo em meio à incerteza. Esse descanso não vem da ausência de problemas, vem da presença de Deus no comando. Confiar em Deus não elimina responsabilidades, mas elimina o peso desnecessário de tentar controlar tudo. É por isso que quem confia em Deus dorme melhor, porque entende que fez sua parte e entregou o restante nas mãos certas. Confiar em Deus
não é entender tudo, é descansar, mesmo sem entender. É aceitar que o controle nunca esteve em nossas mãos. E isso não é fraqueza, é alívio. Quando entregamos o caminho ao Senhor, a ansiedade perde força, o coração encontra repouso e a sabedoria faz morada. Confiar em Deus é escolher descansar nas mãos que nunca falham. Se algo que foi dito aqui trouxe clareza ao seu coração, leve isso com você. Reflita. Observe suas decisões e permita que o temor do Senhor e a confiança nele orientem seus próximos passos. Este canal existe para isso: criar um espaço diário de silêncio, discernimento e direção na palavra de Deus. Se este conteúdo fez sentido para você, permaneça conosco. Estamos buscando, com simplicidade e constância, publicar uma mensagem por dia, não para informar, mas para formar. Que a sabedoria acompanhe você em cada escolha e que o Senhor guie o seu caminho.